Meus irmãos, meus amigos, boa noite a todos. Que Deus nos abençoe sempre. É incrível a sensação que temos ao estarmos aqui. A gente estuda tanto, a gente busca a literatura, nós fazemos as nossas reflexões e a gente, em um determinado momento, acredita, olha, estamos prontos, tranquilo. Aí imediatamente quando fala, agora é a sua vez, né, aquele frio, aquelas borboletas na barriga vem com força. Bom, sem o auxílio do microfone, vou buscar elevar um pouco a nossa voz hoje, mas se porventura eu falar alto demais, você me aciona aí. Se eu falar baixo demais também, por favor, me acione. É perigoso deixar eu assim, porque quando eu começar a caminhar aqui, não vamos sair na filmagem. Pois bem, para a nossa reflexão de hoje, nós trouxemos algumas histórias que vão tratar sobre a nossa jornada espiritual. Como o irmão Laércio falou, nós estamos aí entre quedas, entre lágrimas, entre aprendizados, mas acima de tudo, nós reconheceremos no final de nossa reflexão a misericórdia infinita de Deus Pai. Um Pai literalmente amoroso, literalmente infinito em todas as suas qualidades. Iniciaremos então trazendo aqui a reflexão da parábola muito conhecida por todos nós, que é a parábola do filho pródigo. Essa que representa uma jornada do espírito imortal. Na parábola, afirma que o filho mais novo recebeu as riquezas do pai e saiu mundo afora, gastando essas riquezas, procurando algo que ele se sentia de uma certa forma vazio. E com essa jornada passou a gastar essas riquezas do pai de forma desmedida, sem pensar, sem controle. Essa história representa nós como um espírito imortal que, após receber essa bênção e essa riqueza de Deus Pai, que é a nossa vida, que é a nossa reencarnação, nós vamos ao mundo buscando algumas questões que não nos auxiliarão no retorno, né? Nós acabamos nos entregamos às nossas necessidades mundanas. Nós então passamos a gastar a riqueza que é a inteligência, a saúde e todas essas bênçãos e esses dons que Deus nos oferece. Lembrando, como falamos na última quarta-feira, dons que é otorgado a cada um segundo seu trabalho em suas existências anteriores. Então Deus não dá nada de graça a ninguém. Então, quando nós recebemos esses dons e saímos mundo afora, gastando esses dons, tropeçando, nós vamos em um determinado momento sentir a falta do retorno do lar. Na parábola, quando fala que o filho, enfim, retorna à casa do pai, esse é aquele momento em que nós estamos cansados de tanto apanhar na vida, é aquele momento em que nós estamos cansados de tanto tropeçar, e aí nós pensamos, olha, é hora de fazer algo diferente. Eu ainda estou sentindo um vazio no peito, eu ainda estou sentindo a falta de algo. E isso é justamente a nossa saudade dos braços carinhosos do Pai. É a nossa saudade daquela casa confortável que somente Deus é capaz de nos oferecer. Então, depois de muito tempo, nós reconhecemos que precisamos trabalhar de uma forma diferente para conseguir retornar ao Pai. Na parábola, finaliza com o pai muito feliz, recebendo o filho de braços abertos e comandando uma festa para recebê-lo e fazer aquela comemoração maravilhosa em nosso retorno.
simboliza, logicamente, nós que após essas quedas, após esses aprendizados, nós nos colocamos no caminho correto, na vivência cristã e conseguimos as nossas maravilhosas medalhinhas para, enfim, adentrar ao chamado reino de Deus. Bom, nós sabemos o que fazer. Nós estudamos o Evangelho, nós estudamos a vivência do Cristo através dos nossos maravilhosos irmãos e amigos que escreveram os Evangelhos, mas todo mundo aqui sabe que não é fácil. Não é fácil a gente retornar ao caminho. E por quê? Porque, como foi dito na mensagem anterior pelo Laércio, nós, em nossas sucessivas existências, nós fomos nos habituando a escolher sempre o caminho errado. Nós fomos nos habituando a sempre fazer a escolha menos correta. E como nós sabemos que tudo na vida é uma questão de hábito, pelo fato de termos nos habituado tanto tempo em um determinado caminho, nesta existência, quando nós falamos, agora eu vou. Quando nós chegamos em uma determinada encruzilhada, quando nós vemos à nossa frente aqueles dois caminhos, adivinhem, a gente toma a decisão menos feliz. Isso porque existe algo em nós, uma energia, algo intrínseco a todo ser, que em um determinado momento ele faz com que nós pendamos a escolha menos acertada. Justamente em virtude desses nossos rodeios nos caminhos tortuosos em outras existências. E é por isso que nós vamos lembrar de Paulo, quando ele na Epístola aos Romanos, capítulo 7, se não me engano, versículo ou parágrafo 19, ele fala assim: olha, o bem que eu quero, eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse sim eu faço. Essa reflexão mostra a fragilidade humana. Mostra que mesmo nós tendo a ciência do bem e do mal, mesmo tendo a ciência de saber o que é certo ou errado, nós não conseguimos força para fazer a melhor escolha. Ou melhor, a força nós temos, mas nós não nos esforçamos para que consigamos vencer essas nossas más tendências, essas nossas inclinações. Por isso, vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sedes Perfeito, é o título, lá nos itens de número 4 e 5. Quando Allan Kardec, ele busca a reflexão junto com os espíritos superiores, e ele vem falar dessa nossa evolução, desse nosso desenvolvimento insofreável, dessa nossa evolução que é imparável. Não conseguimos parar a evolução. Mesmo que nós, em nossa humilde teimosia, nós dissermos, olha, vou parar aqui, aqui está bom para mim, vou ficar no comodismo e ok. Não se engane. Não se engane, porque como essa marcha, ela não para, vai ter sempre em algum momento em que você vai desistir de ser teimoso. Porque a vida, ela vai dar tanto cascudo na gente, que mesmo que a gente tente resistir, a gente fala, olha, cansei de sofrer. Então eu tenho que dar um passo à frente. E é por isso que existe a tão famosa frase que nós evoluímos e nós aprendemos a evoluir ou com amor, quando nós fazemos as boas escolhas facultativamente, ou através da dor. Porque
nós, como espíritos imortais, que temos uma grande caminhada pela frente, sempre vai existir uma situação em nossa vida, em nosso cotidiano, que vai nos obrigar a marchar para frente. É sempre aquele aguilhão que os espíritos nos falam, que é o aguilhão da evolução. Deus, ele vai colocar algo, alguém, uma situação no seu caminho, que você vai falar, olha, está na hora de eu deixar de ser teimoso e ir. Então, neste capítulo, no capítulo 17, o Allan Kardec, ele explica e fala sobre o verdadeiro espírita cristão. Reconhece-se o verdadeiro espírita cristão, os dois são um só, ok? Reconhece-se o verdadeiro espírita cristão pelo esforço que ele demanda, pelo esforço que ele puxa do seu interior para vencer as suas más inclinações. Deus, Jesus, em nenhum momento vai nos julgar pelos nossos erros. Ele vai reconhecer a nossa luta interior. Ele sabe a nossa capacidade. Ele sabe o que podemos fazer. E como escutamos lá no Evangelho de João, Jesus falou algo surpreendente. Vós podeis fazer tudo o que eu faço e ainda mais. Sinal de que não podemos pouco. Isso nos mostra que nós temos uma capacidade intrínseca de evolução. E é por isso que nós encontramos e retornamos ao Livro dos Espíritos, na questão 779, onde Allan Kardec, ele pergunta aos espíritos superiores se nós temos essa força interior para evoluir. E eles afirmam, diz que sim, mas no decorrer eles vão afirmar e vão mostrar que a evolução, logicamente, vai depender de cada um de nós. Ela é particular, ela é íntima. Então, dependendo do nosso esforço, nós vamos avançando passo a passo, e por isso alguns de nós já estão em um nível bem à frente, um passo à frente. E como eles nos informam, esse que está à frente tem por obrigação auxiliar aqueles que lhe acompanham, aqueles que estão um passo atrás. Isso ocorre através da interação social. Portanto, quando nós conseguimos a evolução, quando um indivíduo ele consegue passar um nível, esta evolução vai impactar diretamente a sociedade. Porque quando um evolui, ele traz as suas invenções, ele traz novas descobertas, ele traz o seu exemplo, a sua exemplificação do amor do Cristo, e a partir daí ele vai influenciar toda uma sociedade. Assim, a evolução é íntima, é particular, mas se torna coletiva. Tá? Então, todos nós que temos essa semente, todos nós que podemos, como Jesus falou, fazer tanto quanto ele e algo a mais, o que falta é o nosso esforço. Tá? Então, quando nós temos a ciência e nós não nos esforçamos, vamos lembrar o que o irmão Laércio falou no último domingo, lá na casa no Viveiro de Luz, quando falou sobre o porquê se detens, porquê te detens. Quando nós vemos um irmão em sofrimento, quando nós vemos aquele irmão embaixo da marquise, quando nós vemos o irmão jogado nos passeios, nas calçadas, nós temos a ciência de que aquele irmão precisa do auxílio. E pronto. Nós temos a ciência e passamos. Não é? Nós não nos esforçamos para dar um passo a mais, para ir além, para que, em vez de apenas termos a ciência, que tenhamos também a capacidade de atuar,
de agir, de fazer a diferença, de ser esse indivíduo que está um passo à frente e que possa retornar no auxílio. Não sabemos, ou melhor, sabemos que não é fácil, isso todos nós temos a ciência. Nós sabemos que o mundo, ele suga um pouco dessa energia, nós vamos ficando presos pouco a pouco às vicissitudes da vida, nós vamos esquecendo, e a partir daí é que esses irmãos se tornam os invisíveis da sociedade, não é? Quantos de nós, cotidianamente, não temos a possibilidade de fazer algo a mais, mas ali paramos. Por isso, vamos lembrar agora o que está narrado nos Evangelhos, quando fala sobre a história do nosso irmão Pedro. Quando Jesus estava naquele martírio, quando ele estava indo para a cruz, todos nós sabemos que em um determinado momento o Pedro ele foi questionado: você não é um amigo do Nazareno? Você não faz parte daquele grupo? E como o Cristo já havia dito, Pedro lhe negaria 3 vezes antes do cantar do galo. E assim se fez. Mas em nenhum momento, nós devemos tomar essa atitude do Pedro como algo malévolo, como algo ruim. Foi a melhor escolha que ele acreditou ter no momento. Foi um momento de fraqueza, foi um momento onde a fé vacilou por um instante. Mas a pergunta é simples e clara. Vamos trazer para o nosso hoje: quem aqui, naquele instante, diante daquela população sedenta por um martírio, quem aqui levantaria a mão e falaria: opa, sou eu mesmo, né? Eu acompanho o mestre. Tá? Então, de forma alguma, podemos ou devemos julgar essa atitude. E ainda mais, nós devemos lembrar que esse acontecimento não foi o acontecimento que definiu o Pedro. Ele fez essa escolha, ele chorou, ele sofreu, ele caiu, mas quando levantou, deixou uma das maiores obras que nós conhecemos: a casa do caminho. Como nós dissemos anteriormente, Jesus em nenhum momento vai lhe julgar pelos erros, porque ele conhece o nosso íntimo. Ele sabe a fraqueza de cada um de nós. Ele sempre soube da traição. E ele sempre, quando o Pedro tomou a frente, lá no Monte das Oliveiras, ele falou: calma aí. Porventura você acha que eu não irei beber do cálice que o Pai me preparou? Então, tudo ele já sabia. Ele já sabia o quanto nós, hoje, em pleno século XXI, nós podemos ou não fazer. Sabe de nossas fraquezas, sabe de nossas capacidades. Então, podemos dizer que hoje somos todos, de fato, o Pedro. Quantas vezes negamos Jesus, dia após dia? Nós que somos tomados ainda pelo orgulho, pelo egocentrismo, pela maledicência, pela falta de perdão, indulgência, nós, cotidianamente, com essas atitudes,
por, entre aspas, mínimas que sejam, ou também das grandes, nós também estamos negando Cristo. Mas vamos lembrar que todos nós temos a possibilidade do reajustamento. Então, na casa do caminho, onde nosso irmão Pedro recebeu ali o Gesiel, primeiro Marte do cristianismo, que ali o Pedro indicou ao Gesiel: olha, acreditamos ser melhor se tomar o seu nome grego, é melhor. Né? Passou-se então a chamar Estevão, né? De origem grega, Stefanos ou Vitorioso. Ali onde Pedro curou leprosos, limpou feridas, alimentou os famintos, ele, em toda a sua história, em toda a sua vivência, foi um dos discípulos que mais amou o Mestre. Todos nós vamos lembrar do que encontramos em João, capítulo 21, salvo engano, em que Jesus, ao redor da fogueira com seus amados, ele perguntou: Pedro, tu me amas? Claro, mestre, te amo com minha própria vida. Pedro, tu me amas? Mestre, eu já disse, te amo. E perguntou mais uma vez, teimoso: Pedro, tu me amas? Sim, mestre. Então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, recebendo esse chamado, fez grandes obras. Teve a sua queda, mas o apogeu foi incrível. Todo mundo aqui lembra, em Atos dos Apóstolos, os primeiros versículos, lá no capítulo 3, em que Pedro, junto com João, encontra um homem coxo, e este estende as mãos solicitando algo. E então Pedro, em sua humildade, ele disse: olha, meu amigo, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Deu-lhe um abraço e falou: levanta-te. E assim o fez. Coxo, naquele instante, saudável. Então, o que nós podemos entender dessas histórias do Pedro, da reflexão de Paulo de Tarso, da parábola do filho pródigo, é que não importa quantas quedas, de fato importa quantas vezes nós levantaremos para continuar em frente. De quantas vezes teremos a força para saber que lá existe um Pai amoroso que nos espera de braços abertos. Importa o quanto nós tenhamos a força e a fé de entender que o que nos espera é muito, mas muito maior do que aqui estamos. São histórias de reajustamento, são histórias de exemplos de fé imorredouros. Vamos pedir um tempinho para a gente contar uma história. Certamente é muito conhecida por todos nós. Trata do nosso irmão Eurípides Barçanufo, um dos maiores exemplos, dos maiores modelos do espiritismo no país. Ele que teve a sua vida, que teve toda uma base católica, ele que teve toda uma base como se conheceu, ele teve a vida mudada inicialmente quando ele teve o contato com o livro Depois da Morte, de Leon Denis. A partir daquele momento, ele abriu o horizonte, falou: olha, enxergou mais longe.
E aí nós vamos encontrar no livro A Vida Escreve, ditado pelo espírito Hilário Silva, psicografado pelo Chico Xavier, em parceria com Valdo Vieira, capítulo 27. Eurípides ele contou uma história de um momento em que ele finalizava as suas atividades laborais e quando chegou em casa ele se deitou para o devido descanso. E quando em sono aconteceu-lhe algo interessante. E para falar sobre o sono e os sonhos, tudo aquilo que acontece, que nós conhecemos como sonho, como projeção astral, como desdobramento espiritual, como viagem astral, uma série de definições. Nós indicamos a leitura de O Livro dos Espíritos, a partir da questão 400, tá? Em sua segunda parte, lá no capítulo 8. Lá vai começar a nos informar e falar sobre esse nosso sono, sobre esses sonhos esquisitos que algumas vezes nós lembramos quando acordamos, não é? E Marinês ele vai nos falar que quando nós dormimos, o nosso espírito ele vai fazer algumas viagens, não é? Ele vai encontrar entes queridos, porque quando nós dormimos, os liames, os ligamentos do corpo físico com o perispírito, ele se enfraquece. E a partir desse momento, o espírito ele se sente um pouco mais leve e vai fazer as suas viagens espirituais. Tudo vai depender de nossas intenções, de nossos trabalhos. Onde é que nós vamos e para onde nós vamos quando estamos sonhando, quando o nosso corpo físico está dormindo? Ele vai encontrar aquelas entidades, aqueles locais, os quais nos sentimos ligados, intimamente ligados. Alguns de nós vai para zonas não muito felizes, continuar as suas interações com entidades não muito felizes, vai continuar com as interações de intenções das questões mundanas, dos desejos e de todos aqueles quesitos que são liderados pelo orgulho, pelo egocentrismo. Mas muitos de nós, certamente, irão para as colônias espirituais, irão para as casas de aprendizado, irão aprender e estudar um pouco mais. E é por isso que algumas vezes nós acordamos tão bem. Olha, tive um sonho maravilhoso hoje, encontrei um velho amigo, encontrei um irmão que já foi para o outro lado da espiritualidade. Então, muitos dos sonhos são maravilhosos e boa parte deles não são somente sonhos físicos. Então, prestem atenção nos sonhos, por favor. Tá bem? Então, o Barçanufo, ele conta que ele, nesse momento de desprendimento espiritual, ele sentiu-se levado por mãos amigas, por mãos invisíveis, e foi transportado para um local longe da terra. Visualizava uma campina verdejante e foi colocado ao chão. Caminhou alguns passos, sentindo toda aquela harmonia, o vento maravilhoso, o cantar dos pássaros, tudo perfeito, tudo muito lindo. Uma sensação que ele mesmo não conseguiu descrever. Continuou a caminhar e em um determinado momento ele sentiu a necessidade de parar. Alguma coisa falou para ele: olha, para. Ele se postou em pé e um pouco distante ele visualizou uma pessoa, um indivíduo, uma entidade coberta de muita luz. Então, se esforçou um pouco mais, deu alguns passos. Grande foi a surpresa quando ele levantou os olhos e percebeu que estava na presença de Jesus, nosso Mestre, o Cristo. Surpreendido e se achando não merecedor daquele momento,
ele baixou a cabeça e simplesmente começou a lembrar de todos os ensinamentos de Jesus. Começou a lembrar de todas as histórias. Começou a lembrar de todas as casas espirituais que defendem o seu nome. E começou a chorar. Eu confesso que essa é a primeira vez que eu conto essa história sem também me derramar em lágrimas. Simplesmente chorou. Sabe aquele pranto que a gente não consegue parar? Algo nos toma. Imagine. Então, toda essa energia tomou conta do seu ser. Mas ele buscou força, levantou os olhos e olhou para o Mestre. Surpreso novamente, ele percebeu que Jesus também chorava. As energias, o magnetismo, todas as sensações foram multiplicadas. O choro só aumentou. Pranto, densos. Mas mais uma vez ele buscou força, levantou os olhos, gaguejando, não é? Soluçando. Ele falou: Mestre, por que choras? Jesus nada falou. E ele repetiu, pensando em tudo aquilo que ele tinha imaginado. Ele falou: Senhor, por que choras, Senhor? Porventura choras pelos incrédulos do mundo? Chora por todos aqueles que não conheceram a sua história? Chora por todos aqueles que te envergonham em não defender o seu nome? Nesse momento, Jesus falou: Não, meu irmão. Não choro pelos incrédulos do mundo, porque a estes nós devemos o nosso amor. Eu choro por todos aqueles que conhecem o Evangelho, mas não praticam. Essa reflexão é muito profunda. Porque Jesus, ele diariamente, ele nos chama e constantemente nós negamos. De novo, seja nas menores ou nas maiores ações. Jesus ecoa no íntimo de cada um de nós. E a pergunta é: será que nós não somos um destes irmãos responsáveis pelo choro do Cristo? Será que não somos nós os chamados, como Cristo falou, para que sejamos o sal da terra? Aqueles responsáveis por tornar aquela comida com temperinho mais gostoso? Aqueles poucos, pois como ele mesmo afirmou que a seara é enorme, mas infelizmente poucos são os ceareiros. Então constantemente, de novo, Jesus ecoa. Agora que estamos em época São João, vamos imaginarmos todos nós ao redor daquela fogueira. Mas ao invés dos fogos, vamos imaginar Jesus perguntando: Laércio, tu me amas? José, Maria, João, tu me amas? Que possamos, todos nós, refletir profundamente, que sejamos de fato esses irmãos que auxiliaram de alguma forma no crescimento e na cocriação de um mundo melhor. Tá bem? Pedimos perdão. Muito obrigado a todos pela respeitosa atenção.